Olá, tudo bem? Mais uma leitura comentada do Pai Rico, Pai Pobre. Esse que é o livro do Roberto Kiyosaki. Já lhe peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, @RobsonCampo360, para você assistir o podcast de investimentos 360 graus toda terça-feira, do meio-dia a 1h. Me segue também no Facebook, que lá eu tenho alguns outros conteúdos, né? O @RobsonCampo360 é a minha fanpage. Se você quiser interagir comigo, você pode me adicionar também aqui no Instagram e me seguir, mandar uma mensagem via meu direct, né? Que é o Robson Campos Robson Campos 360. Como é que é? Instagram.com/RobsonCampo360, né? Lá no LinkedIn também eu produzo alguns conteúdos lá diariamente, né? Direcionado mais para a empresa, né? Principalmente você que seja empresário investidor, né? Esse é o público para quem eu mais falo, né? Claro que as outras pessoas podem absorver esse conteúdo, tá gratuito, né? Mas normalmente a minha fala é muito direcionada para as dores, os desejos, as dificuldades que os empresários e investidores enfrentam, né? Então, eu que já venho enfrentando essa dificuldade toda ao longo de muitos anos, né? Só pela Corporate Gestão 360 são 24 anos desde que eu fundei. Esse ano, por exemplo, a gente começa a iniciar a jornada 21 de outubro, deixa eu até anotar aqui, aniversário da Corporate Gestão 360 graus, 21 de outubro. É o nível da CG 360 graus, que é a empresa que a gente fundou em 1998 e a gente vem aperfeiçoando o método de gestão 360 graus que a gente criou lá em 1998 e vem aperfeiçoando ao longo desses tanto tempo, 24 anos, né? Então a gente vai iniciar uma nova jornada aí, tem mais 360 dias aí pela frente, 5 dias de descanso, e aí a gente vai trazendo esse conteúdo aí bacana para todos os empresários de pequeno e médio porte. Então vamos lá. Quando garoto, bom, se você quer entender esses conteúdos que eu já lancei, já publiquei, você vai aqui no meu destaques em os bastidores. Aí os bastidores tem lá os vídeos, aí você vai identificando e vai assistindo, né? A gente está normalmente 2 semanas para cada livro. Esse livro aqui é tão interessante, cara, ele é tão rico, tem tanta informação, tem tanta coisa para a gente debater, que a gente está mais lento do que os demais, então a gente deve levar aí 3 semanas, né? A gente ainda está no capítulo 1, são 9 capítulos, mas vamos lá. Muito do meu tempo era gasto. Quando garoto, a influência dos meus pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os 2 pais não falavam a mesma língua. O contraste entre as suas ideias, especialmente no que se refere ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como por que ele fala isso, a respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar sim, está certo, concordo com isso, ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo, o velho não sabe o que está falando. Porém, tendo 2 pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos para mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso ao longo do prazo. No longo prazo, não se tratou simplesmente de aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica porque o médico, gerente de banco, contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão e têm problemas financeiros durante toda a vida. Nossa impressionante dívida nacional deve a uma boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Então, nossos políticos, eles são muito mal qualificados no aspecto financeiro e eles tomam decisões sobre as nossas vidas de maneira totalmente equivocadas. Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica.
eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Isso está caminhando, né? O governo, a reforma tributária da previdenciária, ela é para tentar equalizar para o futuro. Num primeiro momento parece ser ruim, né? E eu acho que é ruim sim, porque você é nivelado desde do meu pai, por exemplo, que é aposentado com 90 anos e ganha, acho que poucos salários mínimos, 2, 3 salários mínimos de aposentadoria. Ele vai ser prejudicado porque a maior conta está com os salários dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, que têm uma aposentadoria muito rápida, né? Eles passam por um mandato, e eu não sei se todos, se isso vale para todos, mas alguns se aposentam, 4 anos se aposentam e ganham dinheiro a vida toda. Você sabia disso? Pesquisa sobre isso para você entender. Então é um rombo gigantesco que você tem na previdência pública, que os que ganham muito e não deveriam ganhar, na minha opinião, como aposentadoria, a gente ficar trabalhando para sustentar um cara que trabalhou 4 anos, um mandato de 4 anos. Eu não acho isso nada justo. Eu acho justo sim a gente está trabalhando para dar uma condição melhor para os nossos pais, nossos avós, né, que trabalharam por 35 anos, por 30 anos, os militares trabalharam, né, honraram as suas fardas, representando, garantindo a nossa segurança. Isso eu acho justo pagar, mas os políticos trabalhar 4 anos e ter, eu não acho nada justo isso, na minha opinião. Como tive 2 pais e me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles. Ao fazê-lo, percebi o poder do impacto dos nossos pensamentos. Por exemplo, um pai costumava falar, não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras. Insistia em falasse, o que posso fazer para comprar isso? Olha que frase forte, né? Ao invés de falar assim, não tenho dinheiro para comprar isso, é o que eu posso fazer para comprar isso, né? Fazer para ter o recurso financeiro para comprar isso. Num caso temos uma afirmação, no outro temos uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente, não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro ficava mais forte a cada dia porque eu o exercitava. Quanto mais forte ficava, mais dinheiro ganhava. Ele acreditava que repetir mecanicamente, não dá para comprar isso, era um sinal de preguiça mental. Olha que profundo. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha costume de exercitar seu cérebro. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter boa saúde. O exercício mental adequado aumenta suas chances de ficar mais rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus 2 pais tinham atitudes mentais completamente diferentes. Um dos pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Olha que legal. Sublinhar isso aqui. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócio na hora do jantar. O outro proibia que falássemos do assunto durante a refeição. Não sei se acontece com vocês, mas eu me sinto completamente um bicho fora da minha selva. Eu às vezes sento com alguns casais e falo, né, naturalmente que eu gosto de tratar dessa coisa do dinheiro, né, de finanças, de investimentos, né, e eu vou tratando desse assunto. Aí toda vez que eu vou falar desse assunto, eu sinto que as pessoas me olham assim, porra, lá vem esse cara falar de finanças, falar de dinheiro, falar de investimentos, falar de... Aí eu paro assim e falo assim, porra,
Eu gosto, é um assunto que eu gosto, né, de tratar. Pô, tem uma porra aqui. Pronto, tirei essa porra. E aí eu paro e penso assim, que porra que eu tô fazendo nessa mesa? Porque quando eu encontro um ambiente, casais, que as pessoas estão falando de trabalho, de negócios, de dinheiro, de finanças, de investimentos também, né? Eu me identifico muito. Mas quando eu vejo um grupo de casais ou de pessoas que estão falando de política, sem entender porra nenhuma de política, né? Não entende nem a função dos 3 poderes, a diferença disso, não sabe qual é o papel de um senador, de um deputado estadual, de um federal, de um vereador, não sabe qual é a diferença entre o poder judiciário, né, o poder executivo, o legislativo. Eu falo assim, putz. E aí quando falam de time de futebol, irmão, aquela fanatismo, né, de não sei o que, fica, conversa, tomando cerveja, comendo churrasco, eu fico olhando assim. Cara, eu me sinto um peixe completamente fora d'água. E aí eu paro e penso assim, caramba, aonde está minha tribo? Quem são as pessoas que no momento de lazer gostam de falar de negócios, gostam de falar de finanças, gostam de falar de bolsa de valores, mercado imobiliário, mercado financeiro, mercado acionário, né? Falar sobre economia, ou falar de política, mas de uma política não polarizada, né? Da política partidária, não, da política dos avanços, das tomadas, da influência da tomada de decisão dada pelos nossos governantes, né? Então eu fico sempre me questionando sobre isso. Fala aí, você se sente peixe fora d'água? Comenta aqui em cima, coloca aí a sua percepção, né? Conta alguma história de algum final de semana que você tem. No último final de semana, conta a história aí, o que você conversou na mesa do bar, na mesa com os amigos, né? E fala um pouco sobre isso. Compartilha isso comigo, né? Não sei se você também vive essa situação, essa angústia, que aí no próximo conteúdo eu vou até comentar sobre o seu comentário, né? Legal? Valeu? Então, se tiver alguma dúvida aí, coloca aqui também na caixinha de perguntas, né? E se quiser pode me chamar aí no inbox aí, no meu direct aí, pra gente trocar uma ideia. Grande abraço, vamos que vamos.